Olá pessoal, estamos aqui em mais um vídeo do nosso canal Conhecendo a Escritura. O nome do nosso vídeo de hoje é Os Cavalos dos Reis de Israel. Por que esse nome nesta gravação de hoje? Porque os cavalos dos reis de Israel fazem parte da cultura idólatra realizada pelos reis de Israel. Vamos ler um texto aqui para essa explicação. Mas antes da leitura deste texto, vamos também ler aí o texto do 666, porque toda a questão da besta ela está relacionada à contaminação no primeiro templo, a um pacto feito e firmado no templo de Jerusalém. Pouco a pouco vamos estar trazendo todas as informações do ponto de vista bíblico para o nosso entendimento e compreensão do 666, ok? E para continuar o assunto, o nosso livro que se chama Maldição de Salomão 666, a Bíblia traz que um ídolo ele é uma maldição. Então a base teológica de estudo para o 666 é a imagem da besta. O que seria a imagem da besta? E ela foi colocada no santuário. Vamos estar trazendo todos os textos para a compreensão deste assunto. Então o livro das Revelações, ou seja, Apocalipse, capítulo 13, verso 18, diz assim: aqui é a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é o número de um homem, e o seu número é 666, ou seja, 666. E logo no começo deste texto fala que aqui há sabedoria. Então a sabedoria de Salomão pode estar relacionada a este texto, pelo menos na nossa opinião. Vamos ler também aqui uma passagem que está em Lucas, capítulo 12, o versículo 2 e o versículo 3. Pois aqui são palavras do Senhor Jesus e vamos estar conciliando com o texto da visão de Ezequiel, capítulo 8. Mas não há nada encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que haja de ser revelado. Porquanto todo o que em trevas dissesse, a luz será ouvido. E o que falaste ao ouvido do gabinete sobre os telhados será pregoado. Então aqui, esta passagem no verso 3 aqui, Jesus está citando gabinetes e palavras em trevas. Mas o que significa isso? Neste texto de Lucas capítulo 12, Jesus está trazendo questões de fariseus, de sacerdotes, não é? Vamos ler aqui mais uma passagem que está em Ezequiel capítulo 8, verso 12, que diz assim: então me disse, viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas? Vamos dar uma pausa aqui, mas provavelmente essas trevas está relacionada à questão do santuário. Foi oferecido incenso, foi edificados os ídolos da casa de Israel e colocados dentro do santuário. Então, vamos continuar o texto. Nas suas câmaras pintadas de imagens, pois dizem, o Senhor não nos vê. Então aqui fala sobre trevas e a câmara pintada de imagens. Pode estar relacionado à questão dos gabinetes do texto de Lucas, pois a contaminação do santuário foi feita pelos sacerdotes de Israel, pelos homens que ofereciam incenso no santuário, possivelmente com a direção e liderança dos reis de Israel. Pois os reis de Israel, vemos que a passagem bíblica diz que o rei Salomão construiu o templo, que consagrou o templo, Deus se agradou e na sua velhice ele apostatou da sua fé. E a sequência dos reis de Israel contaminaram o santuário, colocaram ídolos no santuário. Até fizemos um comentário aí no nosso canal, não é? Que vamos estar gravando o que seria a questão de núpcias, pois o texto de Cânticos de Salomão fala de um casal. A teologia atual acredita que seja a mulher preferida de Salomão, mas os textos de Cânticos podem estar relacionados aos ídolos da casa de Israel, serem trechos ou estrofes de cânticos aos ídolos da casa de Israel. O livro do profeta Joel, capítulo 2, verso 16, há uma repreensão para tirar o noivo e a noiva da recâmara, em algumas traduções, ou do leito nupcial. Então seria uma ilustração do que seria casal, talvez Baal e Azera, ou talvez de Zeus e Hera, que se tornaram os ídolos da casa de Israel. Então vamos continuar aqui. Vamos ler o texto de Ezequiel capítulo 8, verso 10. Entrei e olhei, eis que toda forma de répteis e animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede em todo o redor. Então foram pintados os ídolos da casa de Israel
entre outros ídolos que fizeram parte da cultura de Israel, pois o texto aqui ele diz sobre a forma de animais abomináveis. Esses animais abomináveis, com certeza, são, pelo menos na minha opinião, os tais 72 demônios de Salomão que nós abordamos no nosso livro. Não é? Se você não ouviu falar de magia goétia, a gente tem pesquisado sobre a magia goétia, eles trazem 72 demônios de Salomão. E futuramente também vamos abordar aí os 79 de Deus, que é trazido pela Cabala judaica. Talvez ele esteja relacionado a 72 djinns e 72 demônios. Seriam anjos e demônios, basicamente, que foi cultuado pela cultura de Israel, principalmente pelos reis, possivelmente iniciando ali pelo rei Salomão. Agora vamos ao texto de 2 Reis, capítulo 23, versículo 11, que vai dizer: também tirou os cavalos que os reis de Judá tinham dedicado, ou seja, consagrado ao sol, na entrada da casa do Senhor, perto da câmara de Natã-Meleque, o camareiro, que estava no recinto, e os carros do sol queimou a fogo. Tem algumas passagens bíblicas que falam, uns confiam em carros, outros em cavalos. Na listagem da Goétia, Belial é um ser que ele aparece como em forma de 2 anjos montado em uma carruagem. Há outros seres também que estão na listagem da Goétia e que possivelmente fizeram parte dessa contaminação do santuário, que são montadores de cavalos. Há cavalos também citados nesta lista da Goétia, possivelmente são os cavalos dos reis de Israel, não é? Os ídolos da casa de Israel. Nós temos uma visão teológica somente do bezerro de ouro, já que Jeroboão depois dedicou ali dois bezerros, não é? Construiu 2 bezerros de fundição para adoração pós-reinado de Salomão, mas há muitos outros ídolos da casa de Israel. E possivelmente não há achados arqueológicos, pois esse texto de 2 Reis 23 traz a limpeza que o rei ordenou em Israel. Foi tudo quebrado, desfeito, e por isso não encontramos na arqueologia possivelmente essas questões. Elas só são encontradas em grimórios. Há uma questão teológica também, vamos ver que Isaías 34:7 possivelmente traz assim: ultrapassam, toda vez que encontrarmos na Sagrada Escritura, ultrapassam os feitos dos unicórnios, pode estar ligado a culto, a incenso, a cavalos, a unicórnios, que o unicórnio pode ter sido sim um dos cavalos dos reis de Israel. Há uma passagem também em Jeremias que diz: ultrapassa os feitos dos malignos, talvez esteja ligado a unicórnios ou demônios malignos. Também outras passagens que há uma questão teológica atual, que está em Jó, verso 39, capítulo 39, verso 7, Números 23 e 22, Deuteronômio 33, 17, entre outros. Há uma questão ali sobre rinoceronte, animal de um só chifre, mas há diferença de animais que existiram em textos que já citamos em outros vídeos, que está falando sobre Tito, por exemplo, Tito 1, verso 14, que fala sobre as fábulas judaicas, ou seja, lendas judaicas. Então essas lendas, possivelmente, elas foram ídolos, elas foram deuses que receberam incenso e fizeram parte da contaminação do santuário. Aí, curiosamente, nós vemos na passagem de Apocalipse 6, a questão dos 4 cavaleiros do Apocalipse, cavalos simbólicos, que o primeiro está em capítulo 6, verso 2 de Apocalipse, que é o cavalo branco. Tem também, ele pode ser ou não um dos cavalos de montaria listado na Goétia, ou um homem segurando um arco, ou talvez um centauro. A visão do apóstolo João não é específica, traz os cavalos simbólicos, mas não especifica. Mas este cavalo ele aparece com um homem com um arco. E na listagem da Goétia há a questão de Sagitário, que possivelmente fez parte ali da contaminação do santuário, sendo talvez os animais abomináveis. Tem a questão de sereias, que vamos abordar futuramente, questão de unicórnios, tem cavalos alados também, são seres que aparecem em forma demoníaca, segundo Grimórios, mas podem ter recebido culto. E a questão do cavalo alado tem o cavalo Pégaso da mitologia grega, né? Temos aqui, ó, o cavalo vermelho, que está em Apocalipse 6, verso 4, que tira a paz da terra. Também, capítulo 6, verso 5, cavalo preto, possui uma balança na sua mão, é o cavalo da fome. E Apocalipse 6, 8 fala sobre o cavalo amarelo, que seria a morte, né? E curiosamente, atualmente existe o culto à Santa Morte,
E vamos citar um versículo aqui que está em Cântico de Salomão, capítulo 1, verso 9, onde há um comparativo que, na minha opinião, não pode se comparar uma mulher a uma égua, correto? E diz assim: as éguas do carro de Faraó te comparam, ó amiga minha, podendo talvez os cavalos que foram destinados ou consagrados ao sol também ter em forma feminina, culto à égua, ou talvez o cavalo simbólico da morte, que a Bíblia sempre traz o substantivo feminino agregado à morte, ter sido algo feito ali pelos reis de Israel. Há textos que dizem, no livro dos profetas, que fala que façamos concerto com a morte e com o inferno. Isso foi falado por sacerdotes. Isso é uma frase, se não me falha a memória, do profeta Isaías. Nós vamos estar abordando este texto. Provavelmente está no livro do profeta Isaías, capítulo 28. Então, os cavalos destinados ao sol podem fazer relação com a visão de Apocalipse. Por quê? Porque em Deuteronômio 28, se nós vemos todo o texto do capítulo 28 do livro de Deuteronômio, até o versículo 14, há promessas para Israel de redenção, de bênção. Só que do versículo 15 em diante, se servires a outros deuses, vai vir destruição sobre o povo de Israel. E após a contaminação do templo, eles foram levados para o cativeiro babilônico, passaram todo um processo de invasão, de destruição do templo. Então, provavelmente, toda essa questão da destruição está ligada à contaminação do templo, pois o templo foi um lugar escolhido para que colocasse o nome de Deus, não é? Vamos estar abordando futuramente o tetragramaton YHWH, em algumas questões traz só YHW, vamos estar avaliando isso, mas o nome de Deus, Yahvé, segundo a questão judaica e a cultura judaica, não é? Nós temos várias referências também sobre essa questão, mas com certeza os ídolos da casa de Israel também tiveram cavalos. Aqui no nosso livro, vamos estar aqui mostrando, nós trazemos quem são os 72 demônios da Goétia, e vamos ler aqui o ser de número 70, ele é trazido como um cavalo alado, né? E também um ser de número 67, que é Andúcias, ele aparece na forma de um unicórnio. É um demônio invocado e aparece na forma de um unicórnio. Também o de número 66 aparece como um corcel negro. Então, possivelmente os cavalos do sol fizeram parte da magia goétia, segundo magistas, e também foram ídolos da casa de Israel, e receberam culto e incenso. Mais adiante vamos estar trazendo mais informações sobre essa história. Muito obrigado a todos, um abraço, curta, compartilhe esse vídeo para que essa história chegue a mais pessoas, não é? E como prometemos, nós não podemos gravar desta vez a questão do vídeo das núpcias, não é? Do casal de núpcias, pois temos que seguir a sequência. E a sequência textual de Cantares traz ali as éguas do carro de Faraó te comparam. O início podendo ser uma adoração a Baal Zebu, não é? Que era o costume de beijar Baal, uma adoração a Baal no começo de Cânticos dos Cânticos, e depois vem toda a sequência de adoração aos ídolos da casa de Israel e também a possíveis seres da Goétia, não é? Que também são os animais abomináveis e se tornaram os ídolos da casa de Israel, principalmente dos reis, não é? E fizeram parte da contaminação do templo. Obrigado a todos, um forte abraço, até o próximo vídeo.